Começando. Aí, Pronto. aí, agora vocês são anfitrião. Já estamos gravando. Beleza? Perfeito. Beleza. Só desligar o microfone daqui. Para não dar mensagem. Agora está dando um eco que é preciso retirar, né? Uhum. Sumiu o som. Voltou. Vocês estão mutados aí, tem que apertar no microfone, tá sem som. Ah. Aí. Pronto? Pronto. Pronto, tá. Então, desliga ali. Bom, então, vamos lá. Eu estava dizendo que os colegas estão desbravando, é a primeira vez, isso acontece, e nós vamos estudar esse seminário com eles mais de ano. Então, da próxima vez já vai ser mais simples. Então, vamos lá. O seminário 7. Depois eu vou pedir para a Gislene me colocar no grupo que ela fez, que eu não tinha entrado porque o meu telefone nem está comportando mais tantos grupos, mas eu vou dar um jeito, porque eu vou colocar as referências. Tem um livro que eu acho bem importante, que eu vou ler para vocês alguns trechos, e eu vou levar para Campo Grande, vou ver se talvez Tatiana, que conseguiu escanear aquele livro, O Banquete, o Banquete e os Analistas, da Colette Soler, possa fazer isso para a gente. E vocês vejam que eu já vou colocando todo mundo assim para trabalhar, é isso, né? E a Priscila já topou aí, vamos ver. Então, e aí vou colocando, inclusive, as referências que eu encontrei dos textos que Lacan comenta, tá? Eu fiz aqui, escrevi e anotei páginas e páginas sobre essas primeiras aulas de Lacan, e eu não sei exatamente até onde eu vou conseguir falar e o que eu vou conseguir apresentar. Mas aí, no próximo, a próxima pessoa pega a partir da aula que eu interromper, tá? Então, e depois eu digo a vocês quais são os textos de Freud que são importantes vocês lerem concomitante a esse estudo, porque vão entender melhor o que Lacan está colocando. Bom, então vamos lá. O primeiro capítulo, o nosso programa, é um capítulo onde ele vai fazer um panorama do que ele vai trabalhar. E eu relendo, ontem, inclusive, eu li semana passada, e ontem à noite eu reli, e eu acho que eu entendi uma coisa ontem à noite que eu não tinha entendido em nenhuma das vezes nesses 30 anos que eu li, 29 anos que eu li esse seminário, né? Porque 95 até hoje. Então, depois disso eu digo para vocês ao concluir. Então, o primeiro capítulo é a apresentação do seu programa, que ele chama o Nosso Programa. Eu vou lendo meu texto e vocês vão acompanhando, os que já leram vão acompanhando. Eu digo em que página está, mas eu acho que o meu volume de 30 anos atrás não deve ser as mesmas páginas de quem está com ele mais. É Página diferente 11. Não, é um pouquinho diferente. Então, ele começa dizendo que esse seminário, que se inicia no final de 1959, então 18 de novembro. Magda, você podia fazer um favor para mim? Tem um livro meu, Diabo, aí? Eu descobri que eu fiz muitas citações desse seminário 7 no Diabo que eu nem tinha ideia. Então, ele começa dizendo que este seminário se encontra na mesma linha do seminário do ano anterior, ou seja, o seminário do desejo e sua interpretação. Ele tem dúvida que esse seminário do ano anterior tenha sido um trabalho acabado, né? Então,
é isso, quem está estudando esse seminário 6, veja que no ano seguinte ele já coloca que talvez não tenha sido um trabalho acabado ali. Vocês podem ir acompanhando, se alguém fizer uma pergunta, quiser falar, vocês me avisam. E vocês também aqui presencial. Não tome isso como se fosse uma conferência que tem que só perguntar ao final. Vamos estudando o texto e aí vocês vão, quando chegar numa parte que não entendem, me falam e a gente vai debatendo. Tá? Ele vai falar abordando, mas ele diz, ele não tem certeza que tenha sido um trabalho acabado, e ele diz, é preciso avançar. Eu tenho uma ideia, a minha hipótese do que é que ele avançou, então, nesse seminário sobre o desejo em sua interpretação, com o avanço em sua teoria sobre o real e sobre o objeto A, usando os nós borromianos. Ao final, eu digo, tá? Ele vai falar abordando a ética e diferenciando-a da moral, da experiência do prazer, da busca da felicidade. Será por isso que esse seminário é uma continuação do ano anterior? Eu faço essa pergunta, que eu também vou responder mais adiante. A experiência da psicanálise é altamente significativa de um certo momento do homem, né? Essa parte bem bonita que a Gislene leu. Mas ainda que ela seja uma obra coletiva, vamos dizer assim, no nosso trabalho de todos os dias, é no particular que responderemos. Há uma demanda do doente, eu estou citando Lacan, a qual nossa resposta confere uma significação exata. É preciso não adulterar o sentido. Veja que isso é ético. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma live semana passada. Uma live um pouco difícil, assim. A pessoa que me entrevistou fez uma pergunta, ela estava dizendo assim, que os pais colocam, as crianças estão dormindo junto com o pai e a mãe, isso está interrompendo a vida sexual do casal, e que é preciso a criança dizer não ao incesto, e tá, como ela diz, mas ela me faz a pergunta, por que as crianças estão dormindo lá? E a ideia dela é uma ideia freudiana, né? Que é preciso que a criança tenha dito não está no meio do casal. Tá. E aí ela me fez a pergunta, por que tantos pais estão colocando suas crianças para dormir agora na cama com eles? E eu disse, com a psicanálise, nós não podemos responder num geral. A psicanálise é a história do singular. Ainda é isso que Lacan está dizendo. Ainda que ela tenha entrado num certo momento do homem, ainda que tenha uma certa coletividade de um determinado jeito. Por exemplo, uma criança específica que está dormindo no meio de um casal, seja esse casal um pai e uma mãe, seja dois pais, seja duas mães, porque tem um coletivo de agora, o que é um casal. Tudo isso é histórico. Agora, para aquela criança, porque ela está ali, pode ser porque a mãe coloca, pode ser porque o pai coloca, pode ser porque o outro pai coloca, e qual é a subjetividade de cada um envolvido ali, não dá para construir uma resposta coletiva. É isso que Lacan está dizendo aqui, e esta é uma posição ética. Todas as crianças que dormem no meio do pai e da mãe é porque o casal não está mais afim de trepar, vou dizer assim. E eu dei um exemplo, que era um exemplo de Hans, que a gente sabe que a mãe não queria mais saber daquele homem, e o pai, na ignorância de dizer, sua mãe te colocou lá porque você tem uma fobia. Também não seria uma posição ética um analista chegar e dizer a esse homem, acorda que sua mulher não te quer mais. Que depois a gente descobre que esse casal não teve um analista. Né? Esse pai é que se fez analista dessa criança. Também não seria ético um analista dizer isso. Então, todas essas questões colocam
para a gente o que é a ética da psicanálise, né? Não quer dizer, é isso que eu entendi, já vou responder então, é isso que eu entendi do porquê Lacan coloca aqui, nessas primeiras páginas, dois autores tão importantes do estudo psicológico da moral. Que um é Ângelo Resnais e o outro é Frederic Raoult. Eu acho que é Raoult. Porque a moral chega o tempo todo na clínica psicanalítica. E Lacan vai dizer, a moral está ligada ao real. Então, não descartamos a moral, porque ela está ali. Ela reflete uma história. Está ali no coletivo. Ela nos serve para compreender a relação desse sujeito com o real, mas ela não serve para que a gente opere a partir daí. Bom, aí no item 1, já que Lacan precisa contextualizar em que momento a psicanálise surgiu, ele faz referência a alguns autores, e aqui ele começa com Ângelo Resnais. Nas outras vezes, e isso foi uma coisa que foi muito proveitoso para mim, esse estudo, porque nas outras vezes que eu estudei esse seminário, eu me detive em saber quem é Ângelo Resnais só, e eu vou indicar para vocês lerem, só no verbete que tem dele no dicionário da Rudinesco, tá? Naquele dicionário que ela escreveu com Michel Pont. Sugiro, então, que vocês leiam ali o verbete. Ela vai dizer assim, eu vou fazer um resumo do resumo desse verbete. Ela diz ali que há uma coisa que não se contesta, que ele foi o pioneiro em levar a psicanálise para a França. Ele fez a formação nessa primeira turma da SPP, dessa Sociedade Psicanalítica de Paris. Ele era mais velho que Lacan, ele tem uma idade, vamos dizer assim, entre Freud e Lacan, mas ele foi companheiro de Lacan. Lacan entrou em 28 na formação e ele já estava publicando livros. Bom, Lacan já era psiquiatra e ele estava publicando esse livro, O Universo Mórbido da Falta, que Lacan vai fazer referência, tinha sido publicado em 1909, tá? Então, ele era um autor, ele era uma pessoa um médico, uma pessoa bem conhecida na psiquiatria. Não, na psiquiatria eu não sei se ele é neurologista ou psiquiatra. Ele era uma pessoa conhecida, tanto que esse livro, Universo Mórbido da Falta, é prefaciado por Henri Vallon, né? Henri Vallon, essa pessoa tão conhecida aí da neurologia, que estudou a imagem proprioceptiva do corpo, que Lacan se interessou tanto, que deu origem ao texto dele, O Estádio do Espelho. Então, para vocês verem como ele era assim famoso e bem relacionado. E a pessoa que ajudou a fundar a SPP, então tinha essa certa grandiosidade. Mas ele era, o Dinesco acaba com ele, esculhamba com ele, porque ele era um sujeito arrogante, ele era da Marinha, em Bordeaux, ele era do sul da França, ele era neurologista. Ele foi aluno de Charcot, ele se achava, vamos dizer assim, ele foi aluno de Charcot. Na verdade, ele ficou mais para o lado de Pierre Janet, naquela disputa sobre o inconsciente ou franjas de consciência. Ele ficou do lado de Pierre Janet e ele vai, inclusive, consertar o inconsciente freudiano, apoiando Pierre Janet e um outro neurologista ligado a Janet, que agora eu não lembro qual é. E depois, assim, nesses preâmbulos da Segunda Guerra, logo depois da Primeira Guerra, ele se mostra uma pessoa chauvinista, racista, e ela vai dizer uma coisa. E isso está aqui no verbete. Daí eu também tinha lido à época
quando eu li a história da psicanálise da França, eu lembrava que ele tinha tido uma posição antissemita, que não está claro aqui no verbete. Então, eu sugiro que vocês leiam a parte que o Roudinesco escreve na História da Psicanálise na França, no volume 1, na segunda parte, no capítulo chamado A Encruzilhada dos Destinos. Quando ela começa com a psicanálise segundo Ângelo Louis-Marie Resnard. Ali ela vai dizer que ele era tão moralista, mas que ele, na SPP, ele não tinha abertamente uma posição antissemita. Mas nas cartas aos amigos médicos, isso que foi resgatado depois de publicado as cartas, ele era absolutamente antissemita. Então, este moralista, que escreve sobre o universo mórbido da falta, é Ângelo Resnard. Eu consegui o livro dele, baixei em PDF, imprimi e comecei a ler. Não é um livro, acho que tem umas 70 páginas, eu só li umas 20, não terminei ainda, então eu vou ficar numa dívida com vocês. Como eu vou estar no grupo, vocês vão poder me cobrar essa dívida, tá? Eu vou ler esse livro e vou escrever uma resenha sobre ele, tá? Anotem e me lembrem dessa dívida aí. Bom, eu tenho ele em PDF, vou mandar para vocês. Ele está em francês, tá? Não, ele está em francês, esse livro nunca saiu em português. Tá, então, vamos continuar. Mas vocês podiam, assim, pegar tanto esse verbete do dicionário, como essa parte da história da psicanálise da França, onde ela fala sobre ele, que são umas 5, 6 páginas, isso vocês já podiam mandar no grupo, então, que são leituras importantes para entender esse início aqui. Então, já que ele precisa contextualizar, ele começa com o Ângelo Resnard, quem levou a psicanálise para a França. Colega de Lacan, e que foi defenestrado dela na mesma época que Lacan. Então, essas posições, Lacan, por esses motivos todos que vocês já sabem, né? E depois nós vamos ter um espaço escola para começar a história do movimento psicanalítico sexta-feira, que é um título lindo, que é uma frase aí de Freud. Como é? O inelutável destino de trabalhar contra a resistência à psicanálise. Não é exatamente esse o título, mas é como eu lembro, tá? E eu acho que vocês vão poder começar a entrar nessa história da psicanálise também. Convido, é uma fala da Priscila, sexta-noite. Bom, então, Lacan diz assim: nossa experiência conduziu-nos a aprofundar o universo da falta. Nosso colega Resnard emprega um adjetivo, o universo mórbido da falta. Veja que Lacan não colocou mórbido, né? Mórbido. Resnard coloca o mórbido. Ele marca muito bem nisso. E, na verdade, é uma leitura moral de Resnard. E ele vai dizer isso. Eu tinha marcado uma frase aqui, dentre essas páginas que eu li, que ele coloca que ele vai compreender as doenças mentais a partir de uma visão, ele não diz moralismo, mas ele vai que a moral seja utilizada para compreender a falta. Então, ele não faz questão de dizer que ele não está misturando as coisas, é o contrário, né? O elo da falta com a morbidez não deixou de marcar toda a reflexão moral de uma época. Então, Lacan está dizendo, a moral marcou uma época, atribuindo aí a falta a uma coisa mórbida, vamos dizer assim. Aliás, o livro em que Resnard escreve sobre a morbidez, ele coloca claramente a experiência moral, né? Essa falta, o que é? Não é a mesma aquela que o doente comete com o fim de ser punido ou de se punir,
Ou seja, não é da necessidade de punição que ele está falando. Eu não sei que página isso está. Ele está dizendo, não é do crime. Não é do crime que ele está falando. Por quê? Porque Resnari e outros autores que falam aí da moral, de como a falta é mórbida, está colocando uma coisa assim. Essa questão nos toca até hoje em dia. Porque quando uma pessoa comete um ato atroz, horrível, vamos pensar assim, tipo Medéia nos dias de hoje, as pessoas dizem, está doente, está doente. Vejam o perigo aí de uma visão moralista, porque daí se alguém mata alguém, está doente. Se fez um crime bárbaro, é por uma doença, porque o normal não faria. Então, o que Lacan pretende é que nós nos aprofundemos no universo da falta sem colocar que ela é uma doença, sem que ela colocá-la como uma morbidez, como faz Resnais, né? Num desses lançamentos do livro Medéia, lá em Campo Grande, eu fiz 2, uma pessoa chegou para mim, um homem, né, que eu conheço, e chegou e disse assim, Andréia, eu estava conversando, eu e fulano, nós já sabemos como seria Medéia nos dias de hoje, já atualizamos. Medéia nos dias de hoje ia deixar o homem sem um tostão. Leva tudo dele. Não vai matar os filhos, mas leva tudo dele, deixa ele sem um centavo. Né? Ele colocou aí o que é a morbidez da falta, o que é para ele? A vingança. Então, eu poderia complementar a resposta a você ontem, dizendo que quando é para se vingar, não tem nada como uma mulher. Bom, essa falta, o que é? Né? Então, não é essa necessidade de punição, porque ele faz uma referência aqui, eu acho que ele faz uma referência à criminologia ou ao texto dele, alguma coisa tem ali. Porque senão nós iríamos colocar que a falta é só reflexo da culpa. Né? Depois ele vai chegar a discutir isso. E não é. Bom, em seguida, ele vai na referência. Então, ele quer conceder isso fora de uma referência sociológica. E, em seguida, de que a máxima, de que a lei que faz o pecado, ele vai dizer, continua verdadeira fora da perspectiva escatológica, como São Paulo a formulou. Né? Então, essa lei que faz o pecado, a gente pode compreendê-lo fora da compreensão religiosa. Né? Ele vai dizer lá pela segunda parte desse seminário que é a lei que faz o desejo. E aí ele não vai usar o pecado no sentido religioso, mas ele vai colocar a palavra amartia. Eu acho que é amartia, porque eu não reli isso, que é o sentido grego ainda. Então, ele está aqui, desde o início, separando o que é a falta e o que é a graça para os religiosos e o que seria para a psicanálise. Né? E aí é nesse contexto que ele, na metade assim, desses parágrafos, ele vai se referir a Resnar. A bela expressão, o universo mórbido da falta. É uma bela expressão. Mas é moralista tratar isso. Será a falta da obra freudiana o assassinato do pai? Ele pergunta. Esse grande mito colocado por Freud na origem do desenvolvimento da cultura? Ou será um instinto de morte? E aqui ele diz todas as vezes nesses primeiros capítulos, instinto de morte. A gente teria que ver exatamente como está isso em francês. Se bem que eu acho pouco provável que um tradutor desses seminários que foram 30 anos, é uma tradução recente, quem é que traduziu esse? O Quiné.
que essa época eles nem colocavam o nome do tradutor, né? Nem colocavam o nome do tradutor direito. Revisão. É o A Quiné, versão Antônio brasileira, Quiné. Antônio Quiné. Então, eu ia dizer, é pouco provável que um tradutor É, iria traduzir instinto de morte, o que ele disse, tripe, pulsão de morte. Então, eu presumo, mas isso nós vamos averiguar e debater isso no grupo, eu presumo que Lacan tenha dito instinto de morte mesmo. Mas vamos tratar que tenha sido um erro de Lacan ao dizer isso, e que é da pulsão de morte que ele está falando, porque ele está fazendo em contraposição aqui a pulsão de vida mais adiante. Né? Então, continuando, a experiência moral coloca o homem em certa relação com sua ação. É uma tendência que engendra um ideal de conduta. E é por isso que ele vai trabalhar com Aristóteles. Eu achava que era só por isso que ele iria trabalhar com Aristóteles, com a ética a Nicômaco de Aristóteles, para dizer que a ética aristotélica engendra esse ideal de conduta e que isso é diferente. Ele, depois, mais adiante, ele vai dizer que Aristóteles, a ética aristotélica, é uma ética do caráter, do ethos, diferente da psicanálise, que é uma ética do desejo. Né? Ele vai dizer num dos capítulos mais adiante. Mas eu acho que ele também trabalha, porque daí eu fui reler essa semana a Ética Nicômaco. Quem tiver a Ética Nicômaco em PDF, já coloca no grupo, que eu acho importante ler todos os livros da Ética Nicômaco. É praticamente, no volume Os Pensadores, quem tem o volume Os Pensadores de Aristóteles, metade do volume é a Ética Nicômaco. Eu acho, então, também que ele pega a ética Nicômaco, não só porque ele está trabalhando a moral, mas porque em vários dos livros dessa ética Nicômaco, Aristóteles está trabalhando o problema que é o princípio do prazer, vamos dizer assim. Ele não diz o princípio de prazer, ele diz o prazer que vai dar na felicidade e no bem supremo, como lidar com isso. Né? Então, eu acho que este é um ponto importante, porque Lacan também está trabalhando a ética a Nicômaco. E aí ele vai dizer assim, a dimensão ética está para além do mandamento, da obrigação, mas não podemos esquecer, a análise nos mostrou a onipresença do sentimento de culpa, que aparece insistentemente em nossa experiência cotidiana. Desde o começo. Desde o começo aparecia essa insistência do sentimento de culpa. Então, a moral está enfiada ali, nesse sentimento de culpa. E Freud aprendeu com os erros, porque na clínica a gente aprende muito com os erros, aprendeu com os erros que não devia se desculpar muito rápido o analisante, o paciente. Por isso que ele chega a nos dizer como um conselho, não desculpem rápido demais o paciente de vocês. A culpa, em algum lugar, ela está certa. Ela tem razão de ser. É que não sabe. Estamos com as conexões falsas. Estamos com as conexões deslocadas entre, eu vou dizer nos termos freudianos, já que Lacan vai trabalhar bastante aqui os termos freudianos. Entre as instâncias, entre o consciente e o inconsciente, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, entre a condensação e o deslocamento que se operou nesse sistema psi, já que ele está falando do projeto, né? Com isso, nós não sabemos de que culpa o sujeito está falando. Por isso, o conselho de Freud, não desculpe o paciente. Então, isso, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que para Freud é bem importante, que ele está em duas obras, ele está lá na interpretação dos sonhos
e ele está num texto que Lacan indica aqui para vocês lerem, que é como é? O funcionamento dos dois princípios do funcionamento do psiquismo. Tem mais uma palavra no início do texto. Alguém lembre para mim? Eu anotei aqui mais adiante, mas agora eu não vou encontrar. Dois princípios do funcionamento do aparelho Eu acho psíquico, que é mas tem mais uma formulações palavra sobre na... dois princípios do funcionamento psíquico. Formulação. Formulação sobre os dois princípios do funcionamento psíquico. Então, na verdade, tem 4 textos de Freud que Lacan vai dizer que são bem importantes para ler para essas primeiras aulas. E ele vai numerando cronologicamente. O Projeto, de 1895, o capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, que é de 1900, esse Formulação sobre os dois princípios, que é de 1914, e o Mal-Estar na Civilização, que ele diz ali que é de 1930, mas eu acho que é de 29. Né? Então, esse exemplo, que eu acho que esse exemplo acontece o tempo todo na clínica, é o exemplo de um homem que tem um sonho que seu pai está vivo, bom, e aí ele traz esse sonho, logo depois que o pai morreu de uma doença grave, vamos dizer assim, um câncer, eu não lembro exatamente, mas é uma doença que ele sofreu muito, ele foi definhando, e esses filhos, esse filho acompanhando o sofrimento do pai, tem um voto, tem um desejo que ele morra, que ele pare de sofrer. Tá? E aí, o que Freud marca é que esse voto da morte do pai atual, supostamente altruísta, é o que ele lembra. O que ele não pode lembrar é o voto anterior, edipiano, morra. Então, só porque Lacan está falando aqui do grande mito. Né? Então, uma criança que disse ao pai, morra, esse pai que é um intruso diante do gozo infantil. Né? Pense em Hans, que estava lá enfiado debaixo da saia das mulheres da casa, que trabalhavam na casa, que o pai vai lá e tira o menino gozador ali, que ele ficava lá olhando uma funcionária espremer a espinha na nádega da outra. Mas olha só, e o menininho lá. E aí os pais vão lá e tiram, arrancam. O adulto é esse que arranca a criança. É o adulto, supostamente. Depois eu vou dizer que não, que é um fracasso do princípio do prazer que é inerente à estrutura. Mas já é uma ficção dizer meu pai é o culpado. Então, diante disso, esse pai interditor do gozo, o pai ou qualquer um que faça essa função, né? Essa criança disse morra. E este voto é que ele não pode estar nele, se reconhecer nele. Eu acho que o seminário 6 mostra muito bem onde Lacan coloca o desejo que surge do inconsciente assim numa ânsia. Ou está o sujeito, ou está o desejo. Então, diante de uma coisa assim, qual seria uma posição ética? Alguém que diz, meu pai morreu, eu proporcionei tudo, eu estava com câncer, eu queria tanto que ele se curasse, mas aí chegou um ponto que eu comecei a desejar que ele morresse, estou me culpando. A propensão seria dizer, calma, você fez tudo pelo seu pai que você podia fazer, você não tem culpa da morte de seu pai. Agora, para dizer essa posição, tem todo mundo em volta do sujeito que faz isso. Todo mundo de sua família, os amigos, não pode ser a posição de um analista. Porque o sujeito está falando desta culpa, dessa culpa, não vou dizer nem desse desejo. Estrito senso, isso não é um wunsch, como algo que é de um outro lugar psíquico. Então, desculpá-lo seria desculpar qual instância,
qual o voto desculpando o sujeito? Então, antes de qualquer menção em aplacar a culpa, é preciso saber a que ela está servindo, de que lugar ela vem. Esta é uma posição ética também. É isto que Freud está dizendo aqui, né? E ninguém vai a um analista para contar uma coisa dessa, e o analista dizer, ai, não se culpe tanto, você fez tudo que você podia fazer pelo seu pai. Isso qualquer um pode fazer. Ainda diz assim, Deus está vendo, Deus sabe o tanto que você foi caridoso. Eu não sei se isso é pior, né? Aí diz, bom, ele viu. Bom, então, e eu acho que é por isso que Lacan coloca que também tem uma questão ética. Diga. A depender da ideia. Para as pessoas poderem te ouvir. Porque senão eles vão ficar curiosos. A depender da ideia desse sujeito sobre Deus, piora muito, né? Porque se foi um Deus interditor, mal, né? De injúria, do pecado. Sim. E só grava nesse sentido e fala, mas Deus está te vendo, então Deus vai te ajudar. Você pensa, não, Deus vai me ajudar mais ainda. É claro. Né? Como diz lá na música do Raul Seixas, quer dizer, minha mãe sempre me dizia, quando você vai, Deus está atrás. E eu tenho medo de quando eu estou sozinho no banheiro. É a paranoia, né? Wendel, você explicou de um jeito ótimo o que Lacan vai dizer, que o moralismo, depois quando ele coloca que a ética, a posição ética tem que ser muito cuidadosa, porque se ela estiver andando de braço dado com a moral, vai dar no masoquismo. Está aí um belo exemplo, porque o sujeito começa com o bem e vai dar no gozo. Me perguntou aqui, eu não ouvi, não estou ouvindo a pergunta, fiquei curiosa. Não saiu, então, o que o Wendel... Mas, pelo menos... Então, repita um pouco a seu jeito. Fazer uma síntese. O Wendel, né? O Wendel, ele disse assim... que tem que ser... que dependendo da visão que se tem, não dá para dizer que Deus sabe o tanto que ele cuidou do pai, porque dependendo, se for um Deus, por exemplo, do Primeiro Testamento, um Deus muito terrível, o sujeito, isso vai acabar deixando ele mais angustiado. E eu disse que... Bom, aí vocês escutaram o que eu disse. Mas ele disse a música do Raul Seixas, e aí eu não vou saber repetir a estrofe. Diga. Sai. É isso aí. Não, então, tem uma música do Raul Seixas, né, que ele vai falar assim, minha mãe sempre me dizia, filho, tome cuidado, onde você vai, Deus está atrás. E aí ele diz na frente, eu tenho medo, porque eu sei que eu nunca estou sozinho no banheiro. Nessa ideia de um Deus estar sempre de olho, né? Então, esse Deus que está... Ouviram? Agora, ouviram? Sim, ok. Tá. Então, é essa a ideia de que a religião ajuda, né? Que a moral se toma aí pelos preceitos religiosos, de que a religião ajuda o sujeito cair, achar que está no bem, e do bem cair no gozo, na desmedida do gozo. Lacan não vai falar nessas primeiras aulas assim, mais adiante, sim, na desmedida do gozo, e isso é masoquismo. Ou seja, pulsão de morte. É por isso que ele já coloca pulsão de morte aqui, né? E também, nesse momento, ele faz referência a esse autor, Frederic Raoult, vamos dizer assim, autor de um livro que ficou muito conhecido à época, que é a Experiência Moral. Eu tentei comprar esse livro pela Amazon. Eu acho que ele já saiu em português há umas décadas atrás, e pela Amazon não consigo comprar aqui pelo Brasil.
Vamos ver se a gente consegue também ler esse livro, ou alguém ler e fazer uma resenha. Isso seria importante, porque são dois autores, então, que trabalham o psicológico e a moral no começo do século, e supostamente científicos, e Lacan está criticando para definir o que é a ética da psicanálise. Entretanto, a análise é a experiência que voltou a favorecer, no mais alto grau, a função fecunda do desejo. É por isso que ele está colocando esse seminário como uma continuação do seminário anterior. Está aí a resposta, né? Porque ele é uma continuação do anterior. Em Freud, a gênese da dimensão moral não se enraiza em outro lugar, senão no próprio desejo. O meu está na página 12, né? É da energia do desejo que vai se depreender a censura. Então, tantas histórias clínicas de Freud nos mostram isso, inclusive esse que eu dei ontem, dessa mulher desse homem com ódio a uma mulher, se vingando de uma mulher porque amava a outra. Pense que era casada, que teve um caso com ele. Pense que isso tudo chegando ao consultório analítico. Um analista não pode escutar isso no lugar moralista. Não. Então, ele fala de uma certa filosofia que precedeu essa da época freudiana, do século XIX, que trouxe uma certa visão antes naturalista do desejo. Eu vou passar ao largo dessa página, que é toda histórica, mas que ele vai dizer que isso fracassou, porque foi dar num caráter imperativo da experiência moral. Então, o que ele diz é como se esses dois autores que ele cita, o Resnais e o Frederic Roux, é como se eles fossem o efeito de um século anterior em que fracassou essa experiência naturalista do desejo. E o que foi isso dar? Recrudesce a moral. É quase como se fosse assim, os liberais de ontem são os mais reacionários de agora, são os mais moralistas de agora. A gente sabe disso. Tem pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que os exagerados de ontem na relação, os desmedidos na relação com o desejo ontem, parece que se tornam os mais moralistas hoje. É isso que o Lacan está colocando aqui. Então, a experiência do homem, do prazer, que foi dar na moral. É isso. Então, é um destino fracassado. Ele está mostrando que esse destino fracassado, historicamente, é o que depois ele vai salientar com Freud. Desde o projeto, é um fracasso do princípio do prazer. É por isso que ele já traz aqui referências de dois textos mais adiante, que são o mal-estar na civilização e o além do princípio do prazer. E tem um livro, que é um livro excelente, que eu fiz várias... Quer dizer, eu já tinha as anotações, que se chama O Fracasso do Princípio do Prazer, que é um livro de Mustafa Safwan, que é um escritor que eu gosto muito, onde ele vai mostrar, ele faz esse caminho todo da teoria sobre o prazer em Freud, desde esses primeiros textos, e vai trabalhar aí com Lacan, e vai dizer por que o princípio do prazer fracassa. Tá? Então, é isso que ele está dizendo historicamente, sem entrar ainda na psicanálise. Então, porque daí ele continua. Os que acentuaram mais o caminho da libertinagem, né? Ele diz de um jeito mais escrachado ainda do que eu estava falando. Né? Os que acentuaram mais o caminho da libertinagem caíram numa espécie de ordalha. É isso que ele está dizendo. Ou ordalho, vamos dizer assim, é conhecido como um juízo de Deus. É uma prova judiciária antiga usada para determinar a culpa, se a pessoa era culpada, usando elementos da natureza, enfia a cabeça dentro de um balde de água, foi usada demais na Inquisição, passa sobre um chão que tem fogo, se você não queimar os pés é porque você é inocente, Deus te salvou, né?
Então, ande sobre caco de vidro, sobre um campo que tem coisas que pode espetar seus pés. Crucifica-se. Se você sobreviver à crucificação, a gente poderia até pensar, né? Se não foi uma ordalha que colocava os criminosos e colocaram Cristo. Envenenamentos. Sobrevivendo a isso, ingestão. E daí eu fui pesquisar um historiador que ele colocava assim, se dava uma ingestão, a pessoa tinha que engolir um pedaço grande de queijo e não tomar água e ficar um tempinho. Se ela sobreviver isso, ela passou na prova e ela é inocente, né? Então, eu estava estudando esse historiador e ele conta que Savonarola, que é esse inquisidor, veja só. Nós Então, perdemos o os contato mais com o som aqui. libertinos são esses que acabam no moralismo. E depois, no capítulo 5, eu acho que ele mostra isso. Por exemplo, com Sade. Né? O Santo Agostinho passa por esse processo também. De uma ordalha? Essa questão da libertinagem, depois quando Sim, ele converte, sim. ele tem que falar Sim. punição, flagelo, né? É muito comum. E quando você será, lógico, dá para generalizar, mas será que não tem a ver com justamente a questão da culpa? Né, do pecado, Sim. culpa, então eu preciso me regenerar para alcançar o céu. Né? Isso. E aí a carne paga o preço. Tá. E Lacan vai dizer, eu acho que lá no terceiro capítulo, ele diz assim, essa é uma dimensão do ideal. Já que ele está falando dos costumes, do que é religioso, é o ideal. Quer dizer, o ideal do que você não pode fazer, isso vai dar na culpa. Então, nós temos lá o ideal, com Freud, o ideal surgindo aí como um super-eu, né? Como um super-eu. Mas aí Lacan diz assim, eu vou trabalhar isso como real. Trabalhar isso como real é dizer que isso que começa... Então, ele está pensando em termos de estrutura. Isso que começa como prazer vai caminhando até chegar numa desmedida que é do gozo e pulsão de morte. É isso, vamos dizer assim. É por isso que estes que estão tão no princípio do prazer, é como se eles fossem numa continuidade, eles vão cair na pulsão de morte. Né? Lacan, ao final desse parágrafo, que fala sobre a ordalha, ele se pergunta: o que a análise conserva de afinidade, de parentesco, de raiz com a tal experiência? Eu já dei a resposta. Né? A experiência freudiana, que mostrou as origens paradoxais do desejo, quer dizer, se a gente for pensar, a origem seria isso, do prazer que pode cair numa desmedida, sobre o caráter de perversão polimorfa de suas formas infantis, uma propensão geral levou os psicanalistas a reduzir essas origens paradoxais para mostrar sua convergência em direção a um fim de harmonia. Então, eu vou... Ele está fazendo aqui, sem se deter este ano, mas no ano anterior, o seminário sobre desejo, ele se deteve mais em fazer uma crítica aos analistas que caíam numa visão moralista, que é pensar numa harmonia. Pensar numa harmonia, pensar num amor genital, numa felicidade, no encontro de um com o outro, de um casal que faz a relação sexual acontecer. Eu vou dizer isso que a Lacan ainda nem está dizendo assim, a relação sexual não existe aqui, mas vamos dizer assim, né? Mas ele fazia essa crítica desde o seminário
desde o seminário 4. Eu peguei uma frase que ele diz lá no seminário 4, que ele diz assim, que a normatização caminha para o moralismo. No seminário 4, ele diz, existe a moça e existe o rapaz, existe a linha e existe a agulha, harmoniosamente. Né? Como se, quando duas pessoas estão juntas numa relação amorosa, ou sexual, ou passional, ou sei lá, fosse uma coisa harmoniosa, né? Harmoniosa. Então, é um moralismo achar que tem essa relação harmoniosa, madura, genital, amor maduro. Ah, tal pessoa é muito madura. O que é? Isso também é uma coisa assim, do ponto de vista da ética da psicanálise, o que é a gente dizer, ah, tal pessoa é muito madura? Né? É dizer, ela é normativa? É dizer... Porque a ética da psicanálise é o que você faz com esse desejo que te habita. Eu já estou dizendo uma frase lá no final do seminário. Então, o que seria essa pessoa harmoniosamente? Então, nesse livro, O Diabo e Suas Máscaras, no capítulo 7, que eu falo da fantasia e desejo, eu coloco aqui um pouco essa crítica que Lacan faz no seminário 6, que tem uma certa tentativa de persuasão de alguns analistas, de persuadir o analisante de que ele não é tão culpado, ou de que ele deve ser uma pessoa madura, que ele deve fazer suas escolhas, que ele não deve, por exemplo, ter muitas relações casuais. Vamos pensar hoje em dia, que a gente escuta na clínica jovens que chegam contando com quantas pessoas eles ficaram no final de semana. Vamos pensar. Vamos pensar que a posição ética seria dizer assim, arranja um namorado. Arranja um namorado, para com esse negócio de ficar com relação casual. Seja mais harmonioso em suas relações. Seja maduro. Para com esse negócio de beijar 10, transar com 10, que os jovens contam isso. Né? Para além de paz e sabedoria, qual é a nossa missão? Lacan pergunta no seminário 6. Qual é a nossa missão? Qual é, afinal de contas, o nosso... Não consigo passar... Qual é o nosso dever? Ele chega a dizer assim, dever. É um dever no sentido ético. Essa é a questão que eu coloco falando da interpretação do desejo. Lacan coloca. Então, no fim das contas, isso não é um moralismo mais compreensível do que os outros, esse de aplacar, por exemplo, a culpa, ele está colocando. Tem em outro momento, eu não sei em qual seminário, ele chega a dizer assim, por exemplo, que já que uma análise ela opera sobre o supereu, diminui a culpa do sujeito, por exemplo, um cínico, depois de uma análise, pode virar um canalha. Pode ficar um canalha. Se antes ele tinha uma certa preocupação do que os outros vão pensar dele e tudo, depois de uma análise, essa posição cínica dele pode dizer que se dane os outros. Eu ia dizer pior, que se dane os outros. E abertamente gozar de sua posição. Né? Então, ter como meta apaziguar a culpa também pode ser moralista. A psicanálise não é só isso. Apaziguar a culpa tem seus limites. Mas mesmo que se quisesse fazer isso, ele vai dizer em seguida, isso tem limites e obstáculos. Ele já está aí apontando para a pulsão de morte, que se trata de domar um gozo perverso. Tem uma coisa que quando eu escrevi isso aqui, que a experiência freudiana mostrou as origens paradoxais do desejo e o caráter de perversão polimorfa de suas formas infantis, e que isso está, então, no inconsciente para todo mundo, eu acho que isso também justifica que o tema do nosso encontro seja a criança generalizada. Em que aspecto a gente pode dizer uma criança generalizada? Num inconsciente, com a perversão polimorfa, com o seu gozo nas suas formas infantis, como ele está colocando aqui. Né?
Então, apaziguar a culpa tem seus limites e obstáculos. Isso que se trataria de domar o gozo perverso. Por isso ele fala em pulsão parcial aqui nesse momento. E mais adiante, em pulsão de morte. Então, o sujeito está certo quando ele diz que é culpado. Vou pular essa parte que eu já falei. Talvez a questão só seja bem percebida, ele diz, se compararmos o termo desejo com Aristóteles, assim que ele nos remete à ética nicômaco. Eu vou encontrar aqui, o meu está na página 14, eu acho que o de vocês está um pouquinho adiante. Porque eu trouxe aqui, eu queria ler essa parte que ele faz referência em Aristóteles. Ele diz, ó, com efeito, para Aristóteles, tratando-se de um certo tipo de desejos, não há problema ético. Ora, esses tais desejos não são nada menos do que os termos promovidos ao primeiro plano de nossa experiência. Um campo muito grande do que para nós constitui o corpo de desejos sexuais. É pura e simplesmente classificado por Aristóteles dentro da dimensão das anomalias monstruosas. Bestialidade é o termo que ele utiliza a respeito deles. O que ocorre nesse nível não resulta de uma avaliação moral. Os problemas éticos que Aristóteles coloca, e cujo ápice e essência indicar-lhes-ei mais adiante, situam-se inteiramente em outro lugar. Ele diz que isso possui um valor, tá? Se nos movermos demais pelas emoções, eu estou usando a palavra que está aqui traduzida nos Pensadores, no texto de Aristóteles. Eu não sei que palavra Aristóteles diz em grego. Pensem, e se foi patos? Vamos tentar, botem isso lá no grupo como uma tarefa. Não ponham como uma dívida só para mim, ponham como uma tarefa para todos nós, os que estão assistindo também, para nós encontrarmos. Na ética Nicômacos, quando está traduzido emoções, o que em grego Aristóteles escreveu? Foi um patos? Daí seria paixão, ou foi outra palavra, tá? Ele vai dizer assim, Aristóteles deixa bem marcado que o excesso é um erro. Eu vou fazer um resumo rápido antes de chegar nessa parte que Lacan citou. Na Ética Nicômaco, Aristóteles deixa bem marcado que o excesso é um erro, já é um problema, né? Esse excesso. Porque pensem que esse excesso tem sempre um resto, né? Um resto. Ele acha que se vocês ficarem no comedimento, numa certa homeostase, num certo equilíbrio, não haveria esse resto. Freud também tem esse ideal de um certo equilíbrio, usando as leis da termodinâmica, né? As leis da termodinâmica, e muitos autores que comentaram o projeto de Freud dizem que ele usou assim essa ideia das leis da termodinâmica, que tem um certo equilíbrio. Mas depois Freud vai ver que há sempre um para além disso. É aí que surge o conceito de pulsão de morte. Bom, aí, se nos movermos demais pelas emoções, teremos uma deficiência moral. Ficando aí em aberto que palavra ele usou em grego para essas emoções. O meio termo é louvado como um acerto. Estou citando aqui Aristóteles. Segundo, então, a lei da termodinâmica, Freud também se pauta assim. Tendemos naturalmente para o prazer, então agir bem é louvável, mas é difícil. Eu acho que essa ideia serve muito bem para que Lacan pegue a ética Nicômaco, porque Aristóteles sabe de como o humano se move em direção ao prazer, né? Isso, agir bem diante do prazer é louvável, mas é muito difícil. É preciso manter. Aí ele faz uma citação aqui, que é uma citação. Eu esqueci de anotar em que página é, mas eu anotei uma parte da citação. Aristóteles diz assim:
é preciso manter a nau distante dessa espuma e desse turbilhão. É uma citação que está na Odisseia, e ele cita Calipso na Odisseia. Ele faz um erro, Aristóteles. Veja assim, se Aristóteles faz um erro, se Freud faz um erro, se Lacan diz da instinto de morte, a gente também pode fazer erros ao apresentar os textos. Depois a gente conserta, faz parte do estudo, faz parte da linguagem. Então, Aristóteles diz assim, é preciso manter a nau distante dessa espuma e turbilhão. Olha como ele está fazendo aqui, o que é o prazer, uma espuma e um turbilhão. E ele cita que isso é uma fala de Calipso na Odisseia. É um erro. Na verdade, na Odisseia, essa é uma frase da feiticeira Circe a seu timoneiro, para evitar o redemoinho de Caríbdes. Isso... E aqui eu escrevi sobre Sila e Caríbdes. Ah, não está aqui. Está no livro Medeia. Vocês vão ler, os que vão ler, vão ver que eu falo da história de Sila, porque na peça Eurípides chama em vários momentos Medeia como uma Sila, esse monstro, que era mulher linda transformada em monstro. Então, na mitologia, tinha essa ideia, que havia 2 rochedos de onde estavam 2 monstros, um Sila e um Caríbde. E aí eu digo no livro, e eu fiz um erro, então, tá? Vou dizer agora o meu, já que eu já falei de Aristóteles, de Freud, de Lacan, vou ficar assim pretensiosamente nessa linha, e vou dizer o meu. E eu digo daí, nesse livro, que parece que o século passado, o começo, então, do século, mesmo o século XIX, né, porque agora a gente já está no XXI, né, então estou falando do século XIX, usava muito essa expressão, nem tanto a Sila, nem tanto a Caríbde, para dizer o meio termo, porque então os navegadores, os timoneiros, tinham que passar no meio dos rochedos. E eles presumem que isso seja na Sicília, onde realmente tem 2 rochedos muito próximos, que os navios que entram ali, se o navegador passar bem rente, bem no meio, se ele ficar um pouco de um de outro, acabou. Né? Então, o que eu errei é de dizer que Freud usa essa expressão para falar da educação. Nem tanto a Sila, nem tanto a Caríbde, quer dizer, nem tanto ao excesso de prazer, nem tanto a esse moralismo, a suprimir o prazer, tem que ficar num certo comedimento. E eu disse que isso era uma expressão do século XIX, mas aí eu fui me tocar, não, é desde os gregos, está aí Aristóteles usando essa expressão. Né? Bom, então, Aristóteles... E a parte que ele fala da bestialidade está no livro 7, na página 200... Não, está aqui no... E que ele diz assim, ele está falando da alienação, da covardia, da concupiscência, da irascibilidade, ele está falando da raiva e do sexual e da covardia e dos vários problemas que os homens podem ter. E aí ele diz uma coisa assim, entre as pessoas alienadas, aquelas que são irracionais pela natureza, e vivem valendo-se apenas dos sentidos, elas são bestiais, como pertencentes a algumas tribos remotas dos bárbaros. Olha que Medeia, hein? Lá do outro lado do ponto Euxino. Estão essas alienadas e elas são... Isso é em consequência da doença, por exemplo, da epilepsia, elas são mórbidas. Então, vejam que o Resnar, com esse universo mórbido da falta, não tem nada diferente do que Aristóteles está dizendo aqui. E aí ele vai dar exemplo desses exageros, ele vai falar, ele dá um exemplo de um sujeito que come carne humana, mas de outros que se entregam aos prazeres sexuais, e que isso é contrário à natureza. Não se pode ceder assim. Isso é uma deficiência moral. E aí ele vai dizer, essa deficiência moral é uma restrição bestial ou mórbida. É disso que Lacan está colocando. E depois tem uma coisa que eu fiquei impressionada,
eu já li esse livro, acho que 2 vezes, e é como se eu não tivesse lido essa parte. Tem coisas quando você lê que não te interessa aquilo, você nem se toca. E depois você lê de novo e fala, meu Deus, estava aqui, por que eu não botei isso no livro da Medea? Ele diz assim, ele diz que esses que cedem ao prazer, dá para se falar em 2 correntes. Os que cedem pelo desejo e os que cedem pela cólera, né? E ele vai dizer que é um problema maior se cede pelo desejo do que pela cólera. Ele diz assim: o desejo, por outro lado, se a imaginação ou a percepção apenas lhe diz que o objeto é agradável, precipita-se para fruí-lo, né? A cólera, em certo sentido, ela obedece à razão, enquanto o desejo não obedece. Então, o ódio é lúcido, o ódio é racional. Isso eu coloquei no meu livro. Só que eu não sabia que Aristóteles tinha dito isso. Então, o desejo é pior do que a cólera, porque a cólera tem algo que é racional e o desejo não. O desejo é bestial. É disso que Lacan está falando. E Lacan diz isso, e no livro Medea eu coloco que o ódio é lúcido. Ele não diz que o amor é lúcido, né? Por que o amor não é lúcido? Porque o amor é um véu que tampa a falta do outro. Quando se ama o objeto tem ali um muro do amor, né? Que Lacan chega a dizer, equivocando aí que mir, um amour, em francês. Em português não tem não dá para fazer essa quase homofonia. E então Medea enxerga quem é Jasão no momento que esse véu cai e ela sabe quem ele é. Então ali, no momento que ela não ama mais, é lúcido. É por isso que é assim que eu entendo o que Lacan quer dizer, que o amor é lúcido. Quer dizer, que o amor é cego e o ódio é lúcido. E quando eu falei disso, lá em Campo Grande, no primeiro dos lançamentos, Sloane disse de um jeito muito engraçado, pois daí ela descobriu que foi tudo isso que ela fez por causa de um boy lixo. É isso, vamos dizer assim. Mas ela só descobriu que Jasão era um boy lixo quando ela está no ódio, na lucidez do ódio. E é incrível, então, que Aristóteles sabia disso, né? Mas mesmo no ódio do Estado, mas mesmo no ódio, não sei se falta está ali, né? Mesmo no ódio. Esse amor também. Mesmo no ódio, o amor não está, entende? Mesmo no ódio, sim. A falta está. Tá. Pergunta aqui, Ué. Pergunta aqui, por favor. Questão pessoal de lá. Então, mas mesmo no ódio, essa falta também não está presente, né? Algo assim. É uma questão, assim. Então, se a gente for pensar, quando se odeia, não tem amor, aí, não tem amor, a gente presume que sim. Porque nós temos polaridades. Freud estabelece polaridades. Primeiro, Freud pensou que o amor vinha antes, depois ele vai dizer que o ódio vem, depois ele vai colocar a indiferença, que é a indiferença do bebê, o que é o meio externo. Então, a gente pode pensar que numa polaridade amor-ódio, vamos dizer que como se fosse 2 faces da moeda, ou que se possa voltar ao outro lado da outra face da moeda. Vamos dizer, se está assim, que isso possa virar. Pode ser, pode ser. Eu só consigo responder com o que eu já escutei, com a clínica, né? E com a clínica, eu digo assim, eu já escutei muitos casos de relacionamentos que se estão no ódio e que depois as pessoas fazem as pazes, de alguma forma, porque descobrem que ainda se amam. De novo aqui.
Não, é porque eu estava pensando em um paciente que ele ficou quase um ano repetindo: essa mulher não significa nada para mim, não significa nada para mim, nada para mim. E um dia na porta, já ele estava indo embora, eu disse: precisamos ver o que tem atrás desse nada. Ele nunca mais voltou, né? Então, ou seja, ela significava Sim, muito. Eu odeio, mas eu amo. sim. Não vou falar mais. Senão, tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui para sair o som. E ele foi embora. Talvez sua interpretação tenha sido precipitada ainda, mas você só descobriu depois isso. Descobriu depois, né? E eu já escrevi e falei de um caso parecido em que o sujeito dizia de uma mulher que ele já tinha terminado com ela e ele dizia e já estava com outra história supostamente feliz e só falava dessa e como essa o entediava e tal, e um dia que ele vai dizer entediava, então, daí ela me entediou, ele diz, aí eu me apaixonei, aí você se apaixonou, né? Mas ele já estava uns 3 anos falando disso, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem que ter uma tática aí de quando poder dizer. Tá, mas complementando a resposta, a minha experiência desses sujeitos que voltaram para outra face da moeda, que estão, então, de novo no amor, é um amor enviscado, eu vou dizer assim, no ódio. Não se esquece aquilo que se viveu, a guerra anterior. E, então, os ex-casais odiosos que voltam a estar juntos supostamente por amor, eu vou dizer que talvez estejam pelo sintoma de cada um. Eles trazem essa guerra que foi o ódio. E então, quando alguém fala do ódio a alguma pessoa, de certa forma, o sujeito sabe que tem uma coisa ali. Então, este homem sabia que tinha alguma coisa aí. Só que quando você, o analista, apontou que tinha uma coisa aí, isso ficou muito grande. E aí ele foi embora, ficou insuportável daí. Enquanto só ele vinha na brincadeirinha dele, ai, será que eu ainda amo essa mulher? Será que eu ainda amo? Era uma coisa. Quando você diz será, né? E de certa forma, o sujeito sabe que quando o amor passou, é quando você está andando na rua, tem uma música do Oswaldo Montenegro que é maravilhosa, você está andando na rua, do outro lado da rua, e você vê que o seu ex-objeto amado está ali. Nossa Senhora! Não sinto mais nada. Não sinto mais nada. Que dificuldade é passar lá e cumprimentar. Não quero nem... Quer dizer, caiu completamente. Né? Bom, continuando, o item 2 daí. A mitologia freudiana, essa de Totem e Tabu, isso tudo ainda é a introdução do programa que eu estou acompanhando. Eu faltou um até agora. Só o item 1 do primeiro capítulo. Isso. Eu vou tentar aqui terminar este programa apresentando o seminário. Eu escrevi até uma conclusão ali. Então, a mitologia freudiana, essa de Totem e Tabu e da experiência do assassinato do pai, permite a transformação do desejo, é uma félix culpa. Então, vejam que mais um motivo para não se aplacar tanto a culpa, né? Porque a gente tem na psicanálise que esse assassinato do pai, esse crime infantil edipiano, faz com que o sujeito se constitua como um desejo. É por isso que ele está dizendo é uma félix culpa, né? Então, ele fala de uma distinção entre a cultura, a sociedade, eu vou passar isso. Ele vai dizer que essa obra, que a experiência moral não se limita a se resignar, a perder o que não tem jeito. Ele já começa aqui a apontar que não tem jeito de não perder. Ele começa a dizer o que depois ele vai mostrar com o projeto, com o princípio do prazer e o princípio da realidade. Ele vai começar a mostrar com o Das Ding, que é, de certa forma, essa construção lógica freudiana, ficcional, de uma primeira experiência de um prazer todo que foi perdido e que o sujeito vai estar às voltas de reencontrar, e reencontrar no aparelho psíquico, porque depois Lacan vai retomar muito rapidamente isso,
eu acho que no segundo capítulo, no terceiro capítulo, e eu sugiro que quando vocês tenham entrado no terceiro capítulo, vocês tenham lido, ou pelo menos alguém tenha apresentado para vocês o projeto, e vocês tenham lido o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Porque no capítulo 7, Freud já pega ali o resumo do que é importante para ele do projeto. E Lacan vai citar mais o projeto do que o capítulo 7. Né? Então, eu proponho que vocês, entrando no capítulo 3 desse seminário, vocês saibam o projeto e esse capítulo 7. Esse capítulo 7 é onde Freud começa contando o sonho de um pai, de que seu filho está vivo no sonho, diz, pai, não vês que estou queimando? Tá? Começa assim. Depois, Freud vai falar da realização de desejo. Tem várias letras, subitens do capítulo, onde Freud fala da realização do desejo. Tem um que Freud fala da regressão no aparelho psíquico. E tem outro onde Freud coloca o problema da realidade. É exatamente isso que Lacan está falando no capítulo 3º. Então, é preciso ler este subitem do capítulo 7 da interpretação dos sonhos para entender o que Lacan está colocando aqui. Né? Então, Freud coloca no projeto os sistemas ali, o sistema Φ, o sistema Psi e o sistema Ômega. Então, o perceptivo, a percepção que entra e depois o que fica no aparelho. Então, esse sistema perceptivo, que é o que entra, ele não guarda uma energia. Então, a energia como qualidade é no sistema Psi, que ele vai fazer todas aquelas linhas mnemônicas, assim. Então, o sistema Psi, ele tem traços, ele tem memória, são os pensamentos. Ele chega a dizer aqui, Lacan coloca os termos como Freud usa em alemão, Wunschgedanken, né? São os pensamentos de desejo, os pensamentos do Wunsch. E depois, como isso sai pela consciência, isso também é uma questão problemática, aí é o sistema Ômega. E vocês sabem que Freud não quis trabalhar, não quis que esse projeto fosse publicado. Não quis, ele chegou... Isso só veio a público porque a esposa de Fliess vendeu as cartas e o texto que Freud mandou para Fliess, porque provavelmente o de Freud ele já tinha destruído. Porque ele percebeu que era Lacan chama aqui, que é uma teoria fantasística sobre os neurônios. Então, na verdade, não é uma teoria sobre os neurônios. Quando ele fala da teoria fantasística, é porque o próprio Freud percebeu isso, não quis que isso fosse publicado. E 5 anos depois, quando Freud, nesse capítulo, fala dos sonhos, do inconsciente, dos Wunschgedanken, ele fala em vários momentos o sistema Psi. Ele esquece o Φ e o Ômega. Então, vocês vão ver que aparece ali o sistema Psi. E ele vai explicar de um jeito aí já psicanalítico, não falando mais de neurônios, mas ele permanece para ele esse trilhamento que Lacan está caminhando para dizer que esse trilhamento... E aí Lacan pede para... Tem 2 alunos do seminário, um deles é paciente dele, que é o Laplanche, era, né? Não, aqui ainda é, durante esse momento, paciente dele. O Pontalí, eu não sei se fazia análise com ele, é um filósofo, escreve muitíssimo bem. Ele pede para, acho que o Pontalí apresentar o projeto. E ele apresenta, e as ideias... E aí não aparece, não está colocada aqui a apresentação. Foi retirada, né? Jacques Lamillard não quis... Mas Lacan esculhamba, dizendo assim, agradece por ele ter tido a boa vontade de apresentar, mas dizendo que ele esqueceu de dizer o principal do
do texto, vamos dizer assim. Eu acho que o principal do texto, do projeto, o próprio Freud nos diz qual é. E porque está ali, 5 anos depois, neste capítulo, onde ele faz, inclusive, os esquemas ali. Eu trouxe aqui. No final desse capítulo 2 do Seminário 7, Lacan faz um esquema aqui, que eu acho que é esse esquema baseado no que Freud vai dizer. Aqui os esquemas, todos assim, de como é o perceptivo, de como entra a memória, de como a saída para a consciência. E ele vai explicar que este sistema, ele não guarda, aqui nesse momento, ele não guarda marcas do desprazer, o sistema psi. E ele usa condensação, deslocamento para não guardar essa experiência de desprazer. Tudo isso, só que depois Freud vai caminhar mais para dizer, o desprazer está ali. Depois ele vai falar desses sonhos de angústia, depois ele vai descobrir a pulsão de morte. E eu acho que isso muda um pouco. Mas o principal desse sistema psi, a crítica que Lacan faz, inclusive a tradução inglesa, desse trilhamento, como é que está aqui no trilhamento? Tem uma outra palavra, e aí que ele marca que a palavra que Freud usou é Bahnung, que são os trilhos. Bahn é a estação de ferro. O Bahn é o subte, é o metrô, né? O subterrâneo. Então, o Bahn é o trilho. Então, esses traços de memória são os trilhos. O que Lacan está mostrando é que são os trilhos significantes. É isso que permanece, porque o aparelho psíquico tem uma energia para fazer esse encadeamento. Então, aqui aparece todo explicado o sistema psi, como estava no projeto, e os outros dois, aí Freud não cita, assim, né? Bom, um exemplo que enquanto eu fazia esse resumo, eu fiz um atendimento e eu estava esperando alguém vir e eu fiz um pequeno exemplo da minha clínica, de uma pergunta sobre ética, e agora uma pergunta sobre ética. Eu vou encerrar esse primeiro capítulo, e daí eu acho que a gente pode parar por hoje, tá? Uma mulher que eu atendi há muitos anos atrás, mais de uma década, que conseguiu se separar em seu trabalho, largando o seu chefe, capitão cruel, vamos dizer assim, que eu já digo aí para vocês qual é a estrutura desse sujeito, né? Me procurou 3 anos atrás, foi logo depois da pandemia, ficou 1 ano em análise, porque ela queria se separar, era essa a sua demanda, mas ela queria entender isso melhor, e aí ela veio com uma outra queixa, mas depois das primeiras sessões ela conseguiu, eu acho que foi falando comigo, ela conseguiu dizer, eu quero ou não me separar. E ela sai, ela interrompe, porque senão ela iria se separar. Ela me disse, né? É um motivo que o seu paciente nunca mais passou na frente do seu consultório. Então, você já teve a sua resposta? Eu pergunto. E ela se foi, e ela me procura agora, né? Me disse que ela precisava, ao telefone, ela disse que precisava ir ao meu consultório para 1 ou 2 sessões. Ela já determinou que vão ser 2.
foi a primeira, onde ela explicou a situação do momento, que, de certa forma, é um deslizamento da mesma situação de sempre, muda-se o contexto, mas é a mesma dúvida. Mas ela precisava... Tá, e daí ela me explicou tudo isso e disse, então, eu estou agora sem saber o que eu vou fazer diante disso, e eu fiquei também sem saber o que ela está me demandando. Eu nem digo que é uma demanda de análise, eu acho que lá na primeira vez foi, nem acho que na segunda foi. Foram mais de 1 ano de entrevistas até o sujeito saber que não queria entrar em análise. E agora, ao final da primeira sessão, eu pergunto a ela, então, você disse que era 1 ou 2? Aí ela disse, não, eu vou vir, marca o segundo, eu vou vir. E daí ela vem na segunda e disse que ela fez a pergunta para o marido exatamente que foi essa questão que aconteceu agora. Uma pergunta sobre... Ele disse uma coisa para ela que pareceu terrível, ela fez uma pergunta a ele e ele recuou diante daquilo, a ponto de dizer, nem estou lembrado direito que disse isso. Né? Veja que se ele tivesse entrado realmente na briga, seria outra história. Mas ele recuou completamente de dizer que nem lembra. E pode ser que nem lembra. Pode ser que nesse momento em que ele passou da conta, ele tenha recalcado. Né? E daí, entre a primeira e a segunda, fez essa pergunta para ele, já vem me contar a resposta dele, que reforçou a opção de vou continuar casado. Né? Ela tem essa compreensão, eu só estou escutando, fazendo umas perguntas e escutando. Daí eu me pergunto, tá, e daí ela me pagou as 2 sessões, e daí eu perguntei, e por que você acha que você tem essa compreensão, está relacionando com esse tempo que você veio, acho que há 3 anos atrás, por que você acha que precisava falar comigo? Sim. Aí ela diz, porque eu só me escuto quando eu venho aqui falar para você. Eu achei isso tão bonito. Isso é uma transferência. Para ela ter feito essa conclusão de salvar o casamento, ela precisava dar essa volta e vir falar comigo. E aí eu me pergunto, bom, daí eu me pergunto, né, disso tudo. Quando eu aceito essa análise por demanda, eu vou chamar assim, porque é assim que o Winnicott, por exemplo, aceita alguns casos. Aceita, por exemplo, o caso de Pigo, aquela menina fóbica, que os pais, de vez em quando, apareciam lá em Londres para fazer umas sessões com ele. E ele chama isso análise por demanda. E aí faz 1 ou 2 sessões e some de novo. Quando eu aceito essa análise por demanda, minha posição é ética. Em termos da ética, assim, da psicanálise, ela sabe que se fizer análise, se separa. Ela sabe. E agora, se não fizesse essas sessões, veja que agora é o contrário. Se ela não fizesse essas sessões, ela se separaria. Né? Tem um desejo aí que é de não se separar. Né? Antes era se ficar, se separa. Se agora se não viesse, separa. Eu lembrei uma coisa que eu escrevo na introdução do meu livro Diabo, que é assim, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. É assim o ditado? Ou eu estou fazendo o contrário? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho Tá. come. Então, se você correr, pior, né? Isso é. E eu faço uma brincadeira no livro, eu digo assim, que a brincadeira que Zé Cabaleiro faz. Se ficar, o bicho, ele diz coma, em inglês, coma, again, back. Né? Então, o sujeito está nesse come, back, again, volta. Então, é o gozo que volta, que retorna. Então,
Depois eu me acalmei de ter aceitado essa análise por demanda, vamos dizer assim, com o Winnicott, porque é uma transferência em que o sujeito está assim, eu dou um passo a mais na análise, eu não dou. É uma coisa... E se eu dissesse, se você não vai ficar, não venha. Ou eu poderia dizer, não tem tempo para você. Eu nem precisava ser deselegante com ela, porque é uma pessoa tão educada. Eu poderia dizer, olha, no momento eu não tenho tempo, se você, eu te indico outra pessoa. Eu não creio que ela fosse aparecer em outra pessoa, contar essa história inteirinha, para daí ir lá fazer a pergunta para o marido e para na segunda sessão dizer, não. Então, precisou já ter essa transferência e que eu estou ali escutando, sem dizer a ela, esse casamento é problemático. Sem dizer, também poderia dizer, tudo que você faz é para manter esse casamento. E eu acho que tem uma questão moral aí, nesse casamento, manter um casamento a qualquer custo. Mas também não sou eu a dizer, não, nem que ela fosse mesmo minha analisante, seria uma posição a se dizer. Menos ainda a um sujeito que está em entrevistas preliminares. Há anos entrevistas preliminares. Não é uma posição que eu deva dizer. Então, estou assim, né? E aí, por isso que Lacan diz assim, que os ideais analíticos, eles podem encontrar o seu lugar na clínica, porque eles florescem em abundância. Medir, discernir, situar, organizar os valores, como se diz, num certo registro da reflexão moral. Estou indo mais adiante, na página 7. E ele vai falar dos ideais humanos, genitalização do desejo, harmonia, ser uma pessoa independente. Ele coloca esses 3 assim, ideais. Né? Vou passar ao largo do que ele comenta aí. Não é isso a ética da psicanálise. Né? E depois ele vai concluir esse item 3, que eu também vou passar ao largo do que eu anotei, separando, ainda que ele aponte que a psicanálise, Freud tenha apontado a relação com o prazer como Aristóteles, ele vai apontar que a ética aristotélica é uma e a ética freudiana é outra. E a dele, como um psicanalista, é outra. Não tem nada a ver com o ideal de harmonia e não é isso. Porque, primeiro que isso é impossível, o ideal. E porque a desmedida também vai dar no gozo, vai dar na pulsão de morte. Então, o sujeito não tem saída. É isso, o bicho pega ou come. Bom, mas tem uma coisa que Lacan diz, e isso aqui eu vou ler e depois vou ler a minha conclusão, que é um parágrafo, e a gente termina, tá? Tem uma coisa que eu achei que ficou muito bonito, que Lacan fala assim sobre a eufonia. A eufonia, que está... não sei que página está naquela anedota de um alemão que vai para os Estados Unidos e alguém pergunta para ele, porque a eufonia é isso, é um som agradável, então, vamos pensar assim, que isso é um significante de uma língua que remete ao infantil, ao que você escuta. Alguém pergunta, o meu está na página 23, alguém pergunta, você está feliz em morar lá? Ele diz, are you happy? Oh, yes, I'm very happy, really very, very. Aber nicht glücklich. Vejam que é uma piada que diz assim, eu estou feliz, sim, verdadeiramente eu estou feliz, realmente feliz, 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 mas eu não estou feliz. E aí ele diz a palavra feliz em alemão. Então, não é a mesma coisa dizer o feliz em inglês do que dizer na própria língua, na língua do inconsciente. E aí, bom, com essa brincadeira, isso é uma eufonia. E eu explico no meu livro O Diabo isso, eufonia, e vou inclusive dar um passo a mais, o que não é o objetivo aqui de Lacan, de falar do significante da língua, dessa língua materna, disso que ficou retido como um aluvião. O que Lacan quer dizer que, para um alemão, dizer glücklich não é a mesma coisa que dizer happiness. Então, a língua materna, o inconsciente traz marcas da língua materna. A língua materna é uma eufonia.
É isso que ele está querendo dizer aqui, né? É uma satisfação. E aí ele termina fazendo uma referência a uma peça de Alphonse Allais. Ó, que escândalo! Olha essa mulher, debaixo do vestido ela está nua. Eu acho que é uma referência a uma cena do caso Hans, embora ele não diga, né? Porque no caso Hans não tem exatamente essa cena que Hans vai e diz: minha mãe está nua. Daí o pai pega o princípio da realidade e diz: não, sua mãe não estava nua. Sua mãe estava usando uma camisola agora. Por que você está dizendo que sua mãe está nua? Aí o menino diz: ela está nua de camisola. Então, é como se fosse assim, esse pai educativo está ali no princípio da realidade. E aí Lacan lembra o tanto que Freud tinha uma certa reticência ao educativo. O educativo é uma normatização. A psicanálise não pode ser isso. E há um ponto do texto em que ele chega a dizer: a psicanálise com crianças tem mais risco de cair nesse educativo do que com adulto. Então, nós temos que pensar em uma psicanálise com criança que não caia na normatização. Bom, porque senão isso vai dar num masoquismo, porque daí o sujeito vai ficar mais culpado, cai no masoquismo, e isso vai fazer uma perversão. Isso vai instituir uma perversão. Uma análise pode instituir uma perversão. Por quê? Porque é o problema econômico do masoquismo. É isso que ele termina o capítulo que o Wendel antecipou ali. Por isso pode fazer o sujeito ficar achando sempre que está tomando banho, com Deus olhando ele atrás dele. Então, seria o que não se faz numa análise. E aí, tem um livro que eu encontrei na internet, no Facebook, faz um mês mais ou menos, foi organizado por duas colegas nossas, do Fórum de Medellín. É um livro organizado eu acho que de uma jornada lá na Universidade Bolivariana, em Medellín. É organizado por Beatriz Maia e mais uma outra moça que eu não conheço. E aí elas colocaram um livro inteiro, e eu estava lendo esse livro. Tem artigos ótimos, e aqui eu imprimi o livro, encadernei, daí para não trazer o livro todo, eu rasguei ele, só trouxe um pedaço, mas assim, eu acho que tem um capítulo que vocês devem ler, tem um capítulo de Ana Laura sobre Antígona, porque, inclusive, quando vocês chegarem em Antígona, eu acho que podia convidá-la para ela falar sobre Antígona, né? E tem um capítulo, tem um texto de Carmen Gariano, que é excelente, e tem um texto do Luiz Scovitch, que é sobre a política da análise e a formação dos analistas, que eu vou ler aqui um parágrafo, e depois vou ler o meu parágrafo final para encerrar hoje. Luiz Scovitch, esse texto eu tenho o link dele e eu mando no grupo para vocês, tá? Scovitch diz assim: começarei com os comentários de Lacan. O primeiro é aquele onde coloca que a felicidade se converteu em um fator da política. E o segundo, de Lacan, que propõe a seguinte fórmula: o inconsciente é a política. Scovitch vai trabalhar esses dois no artigo dele. Então, isso nos leva a postular uma diferença fundamental da psicanálise frente a todo discurso político. É que a posição da psicanálise se define essencialmente como uma ética do desejo. É exatamente, eu acho que isso aqui foi, eu falei, puxa, está aqui a conclusão do que eu vou falar em Rondonópolis. É por isso que o Seminário 7, eu acho que é por isso que ele escolheu falar do Seminário 7 logo depois do 6, né? A política da psicanálise é a ética do desejo. No sentido, e nos cabe perguntar sobre o que é possível esperar da psicanálise neste século.
A psicanálise utiliza o termo político, porém, a psicanálise não é uma política. A psicanálise, como Lacan dizia, é uma ética do desejo. Aí ele remete ao Seminário 7. Em vários pontos do texto dele, ele remete ao Seminário 7. Então, coloquem que esse é um texto complementar para o Seminário 7. E plantear-la e colocar a questão desde essa perspectiva é dar um sentido contrário ao que seria a política e o desejo dos políticos. Bom, daí ele continua, não vou tomar aqui, Luiz Scovitch, que está nesse livro que se chama As Incidências da Psicanálise na Contemporaneidade, ou no nosso momento, uma coisa assim. Esse eu posso já mandar para você o link. Né? Lacan, então, para concluir, eu digo assim, Lacan faz uma distinção da ética do bem, que isso é o Aristóteles, e da ética do desejo. E vai mostrar isso com um exemplo da antiguidade clássica, Antígona. É como se eu fizesse aqui um resumo não só das primeiras aulas, mas do seminário. E ele vai mostrar que Creonte é esse que é o bem da cidade, é o político. É o político. O que interdita a sepultura. Isso, é a ética do bem da polis, como se diz assim. Né? Creonte é o discurso do mestre e Antígona é o do desejo. Eu acho que é por isso que Lacan toma Antígona para falar da ética. Então, Creonte está do lado do mestre, do gozo. Ele faz do outro o escravo. Ele faz a proibição. Né? Não sem usar o policiamento, claro. Eu fico pensando que agora as histórias dos exageros dos policiais estão aí todo o tempo, e a gente tem que pensar que isso é um reflexo do discurso do mestre. O que se quer com esse discurso do mestre nesse momento? Né? Então, e isso faz com que a gente pense qual é a nossa posição na psicanálise neste momento. Né? Sem cair numa posição sociológica, sem cair, inclusive, numa posição de defender políticas públicas, sociais, que não quer dizer que não seja importante, mas é esta a posição do psicanalista? Essa é a minha questão para vocês que vão continuar estudando o Seminário 7. Nós queremos agradecer muito pela sua transmissão generosa. Tem alguma pergunta? Okay. No chat não tinha. Agora eu vi não tinha. Nós queremos agradecer isso, a transmissão sua, sempre muito boa, sempre muito histórica. Né? Não, eu estou aqui. Você está aí, pronto. Sempre muito histórica também. Então, nos colocando dentro do contexto. Nós vamos abrir para algumas perguntas aqui, presencial. Quem está aqui vai ter que vir com o microfone na mesa. E também vamos abrir aqui alguém que está virtualmente que vai fazer. Mas, como eu já estou com a palavra, eu vou fazer uma e depois tentar a outra. Quando você fala da moral, e ela está ligada ao real, que fez cristão, né? Então, esse ideal é dessa ordem impossível de ser simbolizado, e já que a gente está desde ontem à noite às voltas dos T's, né? E tem conselho do Freud para desculpar, né? Então, se a moral está ligada ao real, então Freud aconselha o culpado para desculpar, basicamente porque está nos limites ou nos obstáculos que aponta para a pulsão, dessa ordem do gozo, então, do real. Então, ou seja, desculpar é um negócio que vai jogar lá no real, isso não vai dar em nada, tem alguma coisa dessa ordem. Não tem moral, sabe? É o impossível de ser simbolizado. Eu acho que ele coloca aqui a moral está ligada
ao real, aponta para o real, e vejam que ele aqui se utiliza da pulsão de morte. Ele está dizendo a pulsão parcial, o perverso polimorfo do infantil, a pulsão de morte. Ele vai dizer, acho que não sei se é nesse programa, nosso programa, ou no outro capítulo, que o principal para ele entender essa questão moral e ética ele diz, o real, simbólico e imaginário. Ele já está construindo isso. Ele nem tem ideia ainda de que ele vai construir isso com os nós borromianos. Mas ele nem tem um objeto A ainda aqui. Mas está muito próximo, porque daí, pense que no seminário 9, eu estou estudando esse seminário da identificação, que me convidaram para eu falar sobre ele no fórum, e ali, ele já tem ali o gozo, o objeto A, e ele já está trabalhando esse RSI com as figuras topológicas, aí, a banda de Möbius, o cross-cap. Então, ele dá um salto do 7 para o 9. Né? E aqui ele diz que essa moral aponta para o real, e eu acho que por isso que ele cita esses autores da moral. Ele poderia simplesmente dizer, não estou nem aí para esses autores, deixa isso para lá. Não. Isso nos mostra o que é a pulsão de morte. E como você bem lembrou, poderia simplesmente desculpar o paciente. Achei formidável como você colocou mais um desse, né? Que a gente falou isso ontem. Mas o Wendell disse mais ainda, pode ficar pior. Hã? Pode aparecer o Deus cruel que está ali atrás dele no banheiro. Então, você não desculpa, não apenas porque não serve de nada, mas porque fica pior. O pessoal está só agradecendo. Está agradecendo. Uma pergunta, alguma mais aqui? Eu acho que como nós não pergunta, nem no chat, nem aqui presencial, estamos com o nosso horário um tanto avançado, queremos mais uma vez agradecer, agradecer a pessoa do Wendel, a Anguera, por ceder o espaço, a presença de cada um de vocês, agradecer o Instituto Acre, a Paulo Campo Caminhão, a pessoa do André, com sua atividade, assim que a transmissão da psicanálise continua, essa festa na hora. Muito obrigado, volte bem a Fabricante. Muito obrigada. Queremos tê-la mais vezes aqui conosco. Tá bom? Giz, fala do encontro que a gente vai continuar os estudos. Não, pode continuar. Também lembrar que, então, os estudos sobre o Seminário 7 estão acontecendo. Obrigado, André. Porque os estudos sobre o Seminário 7 estão acontecendo quinzenalmente, de forma presencial e virtual, pelo Ágora, e nas segundas-feiras, às 14 horas, horário de Mato Grosso, ou 15 horas, horário de Brasília. Durante uma hora e pouco, de leitura. Estamos fazendo leitura, um pouquinho em linha, conversando. Tá? Agora aprendemos como, vamos tentar deixar gravado também, disponibilizando os links, quem quiser participar, vamos ver. Fora essa segunda-feira, na outra, nós retomamos as leituras. Obrigado. E aí também a gente vai sair com a André da Unicamp. Então, todos estão convidados. Aí só nós temos que reunir aqui, onde nós vamos. Então, os interessados, quem quiser estar conosco, tá? Tchau, pessoal. Dá tchau, porque eles não vão almoçar com a gente. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? É sempre um grande prazer estar nos reunidos assim, dessa forma, né, online. E até a próxima, viu? Um grande abraço a todos. Muito obrigada, até a próxima.